Gravando, presidente. Bom dia a todos. Hoje é dia 14 de dezembro de 2022, nossa última sessão do ano de 2022, da 4ª Câmara Julgadora. Cumprimento meus pares, doutor Tony, Jailson, doutora Suzane. Vamos iniciar, então, a nossa sessão. Primeiro processo da pauta que nós vamos julgar, que está com a presença da patrona, processo 414-3538, Anderson Ferreira Eletrônica, da relatoria do doutor Argos. Doutora, a doutora dispensa a leitura do relatório? Sim, dispenso. Então, só um minutinho que eu vou só registrar a sustentação. Presidente. Oi. Se a senhora me autoriza, apenas em respeito aos que nos assistem aqui, eu vou apenas ler a acusação, e aí, quando a senhora bem entender, será concedida a palavra para a doutora. Pode ser assim? Pode ser. Então, cumprimento aqui a todos, cumprimento a presidente, cumprimento a representação fiscal na pessoa do doutor Tony, cumprimento os meus colegas, doutor Rafael Zulli, doutor Flávio Nascimbem, Jailson do suporte aqui que nos ajuda, os advogados que aqui estão presentes, assim como todos que estão nos assistindo. E já, num brevíssimo resumo, este AIM de número 41.43.538 tem como como sua infração apenas uma, que consiste na falta de pagamento de ICMS no montante de X no período de janeiro a dezembro do ano de 2016, decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas, emitidas ao fisco, apuradas por meio de levantamento fiscal, né? Constatou-se aqui a existência de documentos fiscais relativos às entradas de mercadorias não registradas nos livros fiscais e respectivos pagamentos nos livros contábeis, enquadrando nas hipóteses dos incisos 5 e 7 do artigo 509-A do regulamento. Portanto, este é o resumo da única infração contida neste AIM, presidente. Doutora, a palavra é sua. Bom, primeiro, bom dia a todos, senhor presidente, colega da Câmara, nobres juízes. Como dito, a empresa ela teve um auto de infração referente ao ano de 2016. Acontece que no ano de 2016, referente ao ano de 2016, a empresa ela tinha efetuado a retificação das suas notas fiscais, ela tinha efetuado a retificação das dias necessárias e ela apurou o valor que era devido de ICMS, e nesse valor que ela apurou, ela havia feito o parcelamento e começou a pagar esse parcelamento. 2 dias depois que a empresa ela começou a fazer esse pagamento, foi lavrado esse auto de infração, onde foi feita uma suposição, uma presunção de que as notas fiscais que já tinham sido retificadas, elas tinham a omissão de... Perdemos o som? Congelou, eu acho, a imagem. Parece que ela congelou. A imagem dela congelou e a gente perdeu o som. Será que é melhor avisar pelo chat? Esperar um pouquinho. Bom, como eu sou campeão de dar problema aqui na internet dessa câmera. Jailson, nós temos o telefone da doutora? Talvez pelo... Presidente, se assim entender, presidente, a gente pode passar aos outros processos enquanto ela se outro, então. Se reconecta, voltar... para que não haja prejuízo. Mas será que ela sabe que ela está congelada? Então, Jailson, você... Ela vai descobrir em algum momento. Quando ela acabar e ninguém fazer nada, não voltar. Essa talvez seria a pior hipótese, mas que pode ocorrer também. Nós temos o telefone dela, Jailson? Eu vou colocar aqui no chat, às vezes ela, colocando aqui no chat, ela vê no chat. Eu acho que deve ter caído. Quando acontece isso, cai.
Então, vamos, enquanto isso, passar para o outro processo, passar para a pauta. Tá bom. Vamos começar pelo processo, pela ordem da pauta, porque não tem mais patrono. Processo 4140190, RRC Plásticos, Indústria e Comércio, Eireli, da minha relatoria. Entrei. Eu vou incluir o voto, que vocês já tiveram acesso, né? Hoje os deuses da internet não sabemos. O meu voto já está. Vocês tiveram acesso? Estão tendo acesso ao voto? Ok. Tá ok. Tá tendo acesso. Então, eu vou passar. O que é esse? O que é a infração? A infração, ela se refere a crédito indevido de ICMS em decorrência de documentos declarados posteriormente inidôneos pela empresa fornecedora. Praticamente é essa. Só tem uma infração. A empresa foi intimada, apresentou defesa, teve manifestação fiscal. A decisão de primeira instância, ela manteve a auto de infração. O processo foi já distribuído à 10ª Câmara, mas foi convertido em diligência porque faltava o PCN da empresa fornecedora relativa a um dos estabelecimentos. Foi convertido em diligência, a diligência foi realizada e agora o processo voltou novamente distribuído para a nossa Câmara. Então, eu vou ler meu voto. Trata-se de uma única infração apontada sob o fundamento de creditamento indevido de ICMS pela recorrente, decorrente de utilização de valores destacados em documentos fiscais inidôneos, cujos DANFs encontram-se juntados ao presente e que não atende às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do regulamento. No recurso interposto, alega a recorrente nulidade do auto de infração, sob a alegação de que do auto de infração está fundamentado em PCN frágil, pois no entendimento da recorrente, a cassação da inscrição do fornecedor decorre de mera presunção. Regularidade do creditamento imposto, tendo em vista que, por ocasião da escrituração, os documentos fiscais atendiam a todos os requisitos do artigo 59. A fiscalização do fornecedor, no caso, a empresa Meridional Polímeros, bem como eventual irregularidade, foram apurados após ultrapassados 3 anos da respectiva baixa voluntária da inscrição. Alega também irretroatividade da declaração de idoneidade, em especial no tocante aos efeitos contra terceiros, o efeito confiscatório da multa lançada e a ilegalidade da cobrança dos juros em patamar superior à taxa Selic. De início, afasta a nulidade alegada, fundamentada no argumento de que o auto de infração está baseado em presunção de inexistência do fornecedor. Conforme ambos PCN juntados, foram juntados depois os dois, né? Folhas 168, 175 e 992, 994, restou incontroverso que o fornecedor, Meridional Polímeros Limitada, não funcionou em nenhum dos endereços formados no CADESP, inclusive naquele que o PCN foi juntado em diligência, relativo ao estabelecimento sítio no município de Guarulhos, folhas 941 e 1057, logo não há que se falar em presunção. Ainda, no endereço que a Meridional Polímeros deveria ocupar a partir de 17 de 2 de 2016, até a data da sua baixa voluntária,
O imóvel estava alugado a pessoa estranha ao quadro societário, e a imobiliária responsável pelo imóvel afirma desconhecer a empresa, ou seja, em conteste que a empresa não se estabeleceu naquele local. No tocante aos efeitos, a idoneidade pode retroagir, por se tratar de um ato declaratório conforme reiterada jurisprudência desse tribunal, pois não é a formalização da nulidade que torna as operações irregulares, mas sim o próprio ato de emissão das notas fiscais sem refletir a realidade dos fatos, daí não haver óbice em retroagir efeitos. Em relação ao mérito, entendo assistir razão recorrente, que logrou demonstrar a boa-fé, conforme exige a súmula 509 do STJ. De fato, tem-se considerado elementos de prova capazes de comprovar a efetiva ocorrência da operação e, portanto, a boa-fé do contribuinte e a legitimidade de seu crédito tributário, a veracidade das operações de compra e venda, comprovação de que o contribuinte, à época das operações, verificara a regularidade fiscal do parceiro comercial e a existência de prova de pagamentos às empresas cujos documentos foram declarados inidôneos. No caso dos autos, a recorrente acostou à sua defesa, dentre outros, os seguintes documentos: planilha de folha 73740, que identifica ocorrências nos pagamentos realizados e informa os respectivos comprovantes; extratos da conta corrente, as folhas 738779, nos quais constam os débitos dos pagamentos realizados à fornecedora meridional, com identificação, destaque amarelo; comprovantes de folha 780829, emitidos pelo Bradesco, relativos às transferências bancárias realizadas para pagamento das mercadorias adquiridas, e cheques referentes ao pagamento dos transportes das mercadorias adquiridas. Ou seja, a recorrente demonstrou, no meu entendimento, a correspondência entre os documentos apresentados e o cumprimento dos requisitos exigidos para a demonstração da boa-fé, conforme decidido pelo STJ nos autos do repetitivo. Importante salientar, como bem argumentado pela recorrente, que dos documentos acostados em sede de defesa, que comprovam, sim, depois eu tenho que alterar, as transações comerciais efetuadas, o julgador de primeira instância somente apontou inconsistência em relação aos pedidos, ordens de compra, alegando que tais documentos não possuem assinaturas das partes, fornecedor e compradora. Aos demais documentos apresentados como prova da efetividade das operações, notadamente os pagamentos e respectivos extratos bancários, com os apontamentos dos créditos na conta corrente da fornecedora, não houve qualquer manifestação atinente à inconsistência. Corroborando a assertiva acima, vale o destaque da fundamentação contida na decisão de primeira instância, nesse particular. Item 33. A possível boa-fé do comprador das mercadorias, no caso autuada, não ilide a condição de falsidade com que vêm revestidos os documentos fiscais considerados inábeis. Item D. A atuada apresentou como comprovantes do pagamento das operações cheques, solicitações de serviços operacionais referentes ao transporte, extrato de conta corrente, as folhas 741829. Assim, a respeito dos requisitos, pela leitura do decidido pela Superior Corte, esses devem ser demonstrados em conjunto, ou seja, os quesitos exigidos para a comprovação das operações na sua totalidade são cumulativos. Em sendo todos comprovados, poderiam resultar na consolidação do efeito boa-fé, visto que somente a totalidade da satisfação a esses requisitos daria margem ao surgimento da acusação da boa-fé. Vale dizer, a autoridade julgadora reconhece que a recorrente apresentou documentos, inclusive em relação ao pagamento e efetivo crédito na conta corrente da fornecedora, mas ainda assim afasta a boa-fé, sob o argumento de que a possível boa-fé do comprador das mercadorias, no caso autuada, não ilide a condição de falsidade com que vêm revestidos os documentos fiscais considerados inábeis. Efetivamente, não é esse o entendimento consolidado do STJ, inclusive simulado. Para o STJ, o comprador de boa-fé não pode ser culpado pela verificação futura da inidoneidade da documentação apresentada pelo vendedor, de forma que, uma vez demonstrada a efetividade das operações, o direito ao crédito lhe é garantido, ainda que a idoneidade seja posteriormente declarada. Nesse sentido, assim ponderou o ministro Benedito Gonçalves ao proferir seu voto quando do julgamento do RESP, que ensejou a edição da súmula 509. O comerciante que adquire mercadoria, cuja nota fiscal emitida pela empresa vendedora tenha sido posteriormente declarada inidônea, é considerado terceiro de boa-fé, o que autoriza o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não cumulatividade, desde que demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada.
Assim, deveria a autoridade de primeira instância ter valorado os documentos apresentados pela recorrente, que, no meu entendimento, comprovam boa-fé. Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso ordinário interposto e a ele dou provimento para cancelar integralmente o auto de infração e reformar a decisão de primeira instância. É o meu voto. Aqui só explicando, gente, no decorrer do processo da fiscalização, efetivamente a recorrente não tinha juntado os extratos, mas na defesa tem os extratos e a correspondência com os créditos efetuados na conta da Meridional. O restante dos documentos eu entendo que foram satisfeitos. Até a manifestação fiscal e o próprio representante fiscal, a representação fiscal na manifestação, eles falam disso, que os documentos não comprovavam o crédito na conta corrente, os pagamentos. Mas isso foi comprovado. E outra coisa, a decisão de primeira instância, ela passa batido, ela não fala nada dos extratos. Ela só fala, fundamentação total, fundamento básico, é que se foi declarado inábil, alguém tem que pagar a conta. Então, por isso, eu entendo que foi comprovada a boa-fé e eu estou cancelando o auto de infração. É o meu voto que eu coloco à discussão. Eu vou fazer algumas retificações no voto. Doutora, a doutora volta depois, nós antecipamos o julgamento, depois a doutora retoma a sua sustentação oral, ok? Obrigada. Presidente. Oi. Queria pedir visto. Desculpa, Hermes, eu cortei você. Não, o doutor Nascimento está requerendo vista. A minha ponderação se daria com relação à quase última frase do seu voto, e me preocupa um pouco, pois diz aqui, assim, deveria a autoridade de primeira instância ter valorado os documentos apresentados pela recorrente. Nesses casos de inidoneidade, de declaração posterior, tal, essencialmente eu conheço o posicionamento da presidente, que é idêntico ao meu. Nós examinamos provas, não há dúvida alguma. Tendo provas, especialmente a comprovação lúcida do pagamento, usualmente a gente tende a considerar como válida. Agora, eu só questiono este ponto se o julgador de primeiro grau não apreciou as provas, e nessa situação talvez o melhor fosse anular a decisão de primeiro grau, ou se ele apreciou e deu uma valoração contrária ao seu entendimento, que aí sim aí prevaleceria a sua decisão em segundo grau. O que acontece? Ele fala no relatório, mas todo o voto, toda a decisão dele, o que ele fala? Ainda que tenha, ele apreciou que tinha. Apreciou? Ele fala que tinha. Só que ele não valorou. Ele falou assim, olha, ainda que tenha, alguém tem que pagar a conta. Tá, então... porque só aqui se alterar aí no final... esse deveria a autoridade ter valorado, talvez ainda pela valoração dada pela autoridade, porque a leitura me parece que ele me leva a crer que ele não teria valorado as provas, e aí seria caso de o que eu quis dizer é que ele não levou em conta que o julgamento certo do STJ, porque o STJ ele não pune dessa forma o contribuinte. Se depois é declarado inidôneo, ok, mas se o contribuinte prova que pagou, que fez... Me parece então, que ele tem que considerar que o entendimento dele, segundo eu entendi, até o doutor Nascimento vai pedir vista, ele fala, olha, foi declarado inidôneo, então é declarado inidôneo. Para mim, a decisão não é nula. Até seria mais fácil a gente ir para uma nulidade do que a gente decidir se as provas provam ou não. Por quê? Eu acho que esse cara adotou a responsabilidade objetiva. Porque ele fala várias vezes assim, eu estava lendo a decisão, várias vezes assim, ele tem a palavra não sei se é uma coisa que não pode ser superada, tem uma falsidade que não pode ser superada. Exatamente. Mas tem uma outra questão que eu gostaria de colocar, que eu acho que é importante. Algumas questões que eu acho que são relevantes nesse processo. A primeira, que eu acho que é a mais importante, é o seguinte. É incontroverso que esse estabelecimento supostamente fornecedor não existia em nenhum dos endereços informados, né? O recurso
ele afirma que realizou visita ao estabelecimento da fornecedora quando instalada no endereço que consta dos notas fiscais. Isso afirma em folhas 901. Ora, se ele fala que foi até aquele endereço, então, mesmo que houvesse prova absolutamente inconteste de pagamento, não há como se aplicar a boa-fé em relação a essas operações, né? Porque ele foi lá no local onde sabidamente não havia aquela empresa instalada. A outra coisa importante é que também o próprio contribuinte, o próprio autuado, ele admite que não tem todos os pagamentos. Quer dizer, mesmo que fosse considerar válida aquela prova de pagamento que ele apresentou para algumas operações, ele não apresentou para todas. Isso ele próprio fala. Então, eu acho que esses dois pontos são muito relevantes com relação à fixação da tese da boa-fé. Eu vou pedir um minutinho aqui, porque eu estou correndo o parecer em contra-razões, e tem... Essas seriam as principais questões, né? A decisão, ela pode dar a entender que adotou a tese da responsabilidade objetiva em um parágrafo ou outro, né? Mas ela não adota isso como um elemento central na sua argumentação, porque ela por várias vezes, afasta a boa-fé na questão das provas analisadas, especialmente essas questões que eu acabei de colocar para vocês. Então, eu tenho a impressão que não tem... o que o contribuinte apresentou como prova de pagamento, vamos falar do pagamento, porque as outras provas não existem, né? As ordens de ou não existem ou são muito frágeis, né? Porque são provas unilaterais, ordens de compra, planilhas de controle interno, que não provam que a mercadoria saiu do endereço que deveria ter saído, ou que a compradora estava agindo de boa-fé. Ela não poderia estar agindo de boa-fé, uma vez que diz que foi lá no endereço visitar, e que o transporte seria próprio dela. Quer dizer, então, como é que pode ter boa-fé nessas condições? Então, me parece que não é o caso de boa-fé. Efetivamente, não tem por onde aqui, na nossa opinião, da representação fiscal, admitir-se a boa-fé nas condições objetivas desse processo. Assim bem vai tirar em vista mesmo? Respondendo às suas indagações, doutor Tony, realmente ele fala isso, mas eu acho assim, entre uma informação de que foi e outra informação que tem um pagamento efetivo creditado, eu vou pelo pagamento, porque, como eu disse, eu entendo que se teve a prova do pagamento, eu acho que a gente tem que acolher. Outra coisa, em relação aos documentos unilaterais, hoje em dia, como que são as contratações? As contratações são por telefone, as contratações não tem mais aquela formalidade. As negociações são ágeis, são rápidas, são imediatas. Então, eu acho que se ele tem o controle de que foi feito, ainda que não tenha a assinatura da outra parte, hoje em dia é tudo eletrônico, gente. Então, eu acho que, como tem o pagamento, está marcado em amarelo ali, e o crédito em cada conta, tudo bem, se fugiu por conta de eu não vou falar que ela não teve a boa-fé. Então, eu vou manter meu voto, porque é na linha que eu sempre voto. E o STJ, ele não quer colocar um ferro na cabeça do terceiro de boa-fé. Ele não coloca, ele fala, se você provou, que é exatamente o que foi falado aí o trecho que eu destaquei do ministro Benedito Gonçalves, e assim tem vários outros no repetitivo. A empresa terceira, ela não pode ser, se depois veio um ato que é constitutivo, que retroage, entendeu? Então, eu vou manter meu voto por essas razões. E tanto a representação quanto a manifestação, quando eles impugnaram as provas
na recorrente, não havia os extratos ainda. Na defesa tem extrato, gente, tem extrato em amarelo, cruzando, lá, está lá no extrato, débito a favor de Meridional Polímeros. Então, eu, em função do meu entendimento, que sempre foi esse, eu vou manter meu voto, respeitando, lógico, a posição de todo mundo, né? Porque eu acho que o STJ não é tão ferrenho assim. Ele tem que provar a efetividade e, no caso, o transporte também tem comprovante de pagamento de transporte, alguns. Então, eu acho que está aprovada a boa-fé dela. Ela logrou comprovar, sim. Eu só vou alterar aqui algumas coisas do voto, que foram uns errinhos, e aí eu já concedo a vista, tá? Eu registro para a vista, tá, doutor Flávio? Sabe por quê? Doutor Flávio, você vai manter a vista. Porque, na verdade, desculpe-me, tá? Mas eu tinha examinado já o processo, até já tinha até meio comentado. Porque, efetivamente, olha, eu acho que se eu examinei sem crédito indevido, eu acho que eu dei provimento a 1, ou coisa parecida, tá? Vocês sabem disso. Pensando, só um minutinho, Flávio. Pensando, por exemplo, naquela declaração que o contribuinte foi lá, quando eu vou ao processo, à autuação, tá? Eu vejo aqui que são, olha que interessante, as operações são nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 15, tá? Aí o relatório de apuração me diz o seguinte, qual que era a situação do estabelecimento em 2 momentos de endereço, Rua Indiaporá, tá? A data inicial 12/11/14 até 16/2/16. E no segundo, Soldado João Reimão, 267, que data inicial, e depois não fala mais nada, é de 17/2/16, né? Então, poxa, isso daí já me aparece um pouco estranho dizer, quando que o contribuinte esteve lá? Né? Em que época? E aí diz, na localização da empresa, a partir de 17/2/16. E data de baixo, 19/4/16. Eu tive dúvidas em relação à análise e o relatório de apuração, tá? E no início, desculpa, doutor Tony, mas no início da manifestação em contra-razões da representação fiscal, eu vejo que a forma da RF se manifestar, cadê aqui? Ela acaba sendo um pouco falaciosa, né? Porque, efetivamente, ela cita algumas coisas, mas quando você vê lá no processo, não é alguma coisa que é de substancial, né? Porque ela fala, nesse sentido, vejo se ações 895, por outras palavras, como o fisco não cumpriu o seu poder dever de fiscalizar a tempo, de evitar quaisquer fraudes por parte daquela empresa, não há como direcionar a responsabilidade para adquirente de boa-fé. Aí diz a RF, veja-se que no trecho acima reproduzido, a autuada parece, a própria expressão da representação parece admitir a fraude em seu fornecedor, já que, segundo a autuada, o fisco não cumpriu o seu poder de dever de fiscalizar a tempo e evitar qualquer fraude para a empresa. E aí, perdão, mas no item 22, ela fala, contrariamente aos trechos do recurso inverte contra o PCN, afirmando que este seria frágil, chegando a garantir que, antes de passar a transacionar com aquele fornecedor, esta recorrente realizou visita e estabelecimento da fornecedora, que é exatamente aquele trecho que foi levantado. Mas, realmente, eu fico meio em dúvidas quanto a essa data da visita. Ele pode até visitar, mas será que ele não visitou naquele período em que... E aí vem os pagamentos. Realmente, a questão não são tanto, ele fala em 2.600.000 de pagamentos, tal, não são todos que tem aqui. Eu realmente acho, aliás, no 37, fato é que a movimentação na ordem de R$2.600.000 teria sido realizada em 82 operações num período inferior a 4 meses, sem que tenha sido ofertada prova robusta e consistente das operações realizadas entre elas. Eu questiono os extratos, mas realmente eu fiquei com bastante dúvida. Então, doutor Flávio, eu só quis fazer essa observação, porque realmente eu fiquei com dúvida da existência ou não da boa-fé, principalmente considerando o próprio parecer da representação fiscal, em sua forma de abordagem, que é diferente, porque, de regra, a representação vai lá e, pá,
fala, não, tem comprovante por causa disso, o comprovante foi CISPAI, o comprovante, os valores são inferiores, não é o caso dos autos. Tá? Desculpa. Então, de vista, à primeira vista, parece um conjunto probatório bem sólido para você dar a boa-fé. Né? Eu também não dei muitas vezes a boa-fé, eu acho que eu dei mais vezes que você, mas eu acho, relatando, mas eu também dei. Mas esse conjunto, à primeira vista, ele parece muito sólido para dar boa-fé. Mas, assim, eu prefiro olhar com mais vagar, com mais cuidado, para algumas coisas também, algumas ponderações que a representação fez. É só isso. Não quer dizer que eu vá votar de um jeito ou de outro. Eu só vou, de uma forma mais vagar e mais cuidado, olhar o processo. Realmente... Não, tá ótimo. Não estou contra a seu pedido de vista. Eu só alertei aquilo que eu pensei e vi no processo. Até poderia pedir vista, mas eu não sei o que vai acontecer depois do dia 5. Então, eu não sei qual vai ser a... Olha, eu já registrei e, doutor Argos, eu alterei o final para não ter dúvida, tá? Okay. Tá, era só uma sugestão mesmo. Não, alterei, até para não pensar em entrar com retificação de julgado e falar que é exatamente o que eu pensei. Então, mas olha, tá falando que o cara não apreciou, se ele apreciou, então se ele não apreciou, teria que cancelar. Tá, superação de instância, ótimo. Não, já está alterado. Era só uma sugestão, mas que bom. Eu vou manter meu voto, tá? Doutor Flávio, se quiser pedir vista? Já pediu. Já pediu? Ah, apareceu aqui. Então, o processo... Deixa eu encerrar o julgamento. O processo saiu em vistas a pedido do doutor Flávio. Vou voltar aqui ao processo 414-3538, Anderson Ferreira Eletrônica, da relatoria do Todor Argos. A doutora Suzane estava realizando sustentação oral, aí caiu. Doutora, se quiser retomar do começo, tudo bem. Tá, obrigada. Desculpa, né? Tecnologia é boa, mas às vezes acontece essas coisinhas. Bom dia a todos, novamente. Como eu estava falando, é um auto de infração referente ao ano de 2016. Nesse período de 2016, a empresa ela já havia feito a retificação das notas fiscais, feito a retificação das GIAs necessárias e apurado o ICMS que era devido. Ela fez o parcelamento desse crédito tributário e 2 dias depois que ela pagou a primeira parcela, ela foi lavrado esse auto de infração. Nesse auto de infração, foi feita uma suposição de que a empresa ela teria omitido a saída de mercadorias. Então, foi lavrado o auto de infração no valor de R$285 mil, imposição de multa e tudo mais. Acontece assim, que como a empresa ela tinha efetuado a retificação de todas as notas, das GIAs, feito o parcelamento do ICMS e dado início ao pagamento, a gente entende que esse auto de infração ele deveria ser cancelado, porque em 2 dias foi lavrado o auto de infração, então, assim, o tempo para apuração, se realmente houve uma omissão da empresa, foi muito curto. E não teria como... Foi feita uma suposição de que houve essa omissão e, por isso, apurado esse crédito tributário. Outro ponto é que muitas das notas que constam no auto de infração, elas possuem uma alíquota reduzida, né? Então, mesmo que esse valor fosse devido, o auto de infração ele só apurou uma alíquota de 18%. Ele pegou o valor que ele apurou, lançou uma alíquota de 18% e desconsiderou algumas notas que possuem uma alíquota reduzida, porque são materiais que a empresa usa como matéria-prima. No caso, além disso, né, a multa que foi arbitrada, ela supera o valor do auto do ICMS que foi apurado para ser recolhido. Então, a gente entende que, pelo menos, essa multa deveria ser reduzida.
E deveria ser observada a súmula 10 do TIT para que fosse respeitado o limite máximo de juros, que no caso seria a Selic, né? Bom, de maneira resumida, seria isso. Por isso a gente espera o provimento do recurso. Obrigado, doutora, pela sustentação oral. Doutor Argos, a palavra é sua. Obrigado, presidente. Cumprimento aqui a doutora Suzane pela objetividade da sua sustentação oral. Este caso, senhores, é um caso que se apresentou com diversos matizes aqui quando da sua leitura. E, início, quando você se depara com uma afirmação forte, no sentido de que houve o parcelamento daquilo que está sendo cobrado, o primeiro instinto é, mas espera um pouquinho, vamos parar tudo, essa autuação é manifestamente indevida, né? Mas, da leitura dos autos, da análise do conjunto probatório e dos argumentos trazidos, tanto pelo senhor AFR autuante, quanto pelo próprio julgador de primeiro grau, esta conclusão imediata ela começou a transformar-se, a alterar, e culminou aqui no resultado do meu voto, que passo então a ler. Então, posso até fazer alguns comentários, mas eu vou ler aqui rapidamente. Delimitada a matéria a ser apreciada por esta Câmara Julgadora, passo ao voto. Vou às páginas 1161 dos autos, da leitura do recurso ordinário manejado, encontro junto ao item 1, intitulado dos fatos, as narrativas dos fatos seguidas de imediato de sua insurgência, quanto às supostas omissões de receitas apuradas no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2016, passando as suas razões propriamente ditas. Pois bem, junto ao item 2 de seu recurso ordinário, autuado em preliminares, faz alusão em seu subitem 2.1, intitulado tal, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e acesso à justiça, citando a letra dos artigos 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal de 88 e 4º da Constituição Estadual Bandeirante, este último seguido do artigo 47 caput da 13457. Alegando que, aspas, a apreciação do recurso pela própria Delegacia Tributária de Julgamento implica em ofensa ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o julgamento do recurso será realizado pelo próprio órgão que proferiu a decisão, fecho aspas. Pleiteia a recorrente o envio de seu recurso a este egrégio Tribunal de Impostos e Taxas. A despeito do quanto argumentado, a questão, por óbvio, se encontra superada diante do acato ao seu processamento encontrado às folhas 11 e 86 do presente expediente administrativo, bem como da sua distribuição à minha relatoria, dada as folhas 1205. Natimorto pôs o argumento acerca da ofensa ao duplo grau de jurisdição e acesso à justiça. Em seu caminho argumentativo, a recorrente dá sequência à sua peça ordinária e apresenta, agora junto ao subitem 2.2, intitulado da inexigibilidade do crédito tributário em decorrência do parcelamento, razões que entendem bastantes a cancelar o presente AIM, quais sejam, em apertada síntese: 1. A realização de parcelamento. 2. A promoção da retificação de livros de entradas retificadoras, assim está escrito. E 3. A retificação de dias referentes aos períodos de janeiro de 2016 a dezembro de 2016. Assim arremata a recorrente às folhas 11 e 68. Eu vou ler aqui. Ante exposto, restou clarividente que a lavratura do AIM em tela não poderia ter ocorrido, pois, conforme esclarecido, o crédito tributário, no presente caso, já se encontra constituído. Sobre ele havia uma causa suspensiva de sua exigibilidade, qual seja o parcelamento, cuja primeira parcela já havia sido, inclusive, recolhida, sendo devido reconhecimento da nulidade do AIM por ter sido lavrado em um momento em que o crédito se encontrava com sua exigibilidade suspensa. Enquanto na decisão, hora recorrida, notadamente as folhas 11.41, 11.43, itens 21 a 24, robusta análise realizada pelo julgador monocrático, da qual me aproprio integralmente como se minhas razões de decidir fossem. Do quanto apreciado pelo AFR autuante, constatou-se que, aspas, o parcelamento se referiu somente aos valores devidos sobre as notas fiscais emitidas após a recomposição da escrita fiscal do autuado, em virtude da sua exclusão do regime do Simples Nacional, passando a recolher o ICMS pelo regime periódico de apuração RPA e não sobre as receitas omitidas, constantes do presente AIM. Ora, se a acusação descrita na peça exordial constatou a existência de documentos fiscais relativos à entrada de mercadorias não registrados nos livros fiscais e nem os respectivos pagamentos nos registros contábeis, por óbvio que tais receitas omitidas não foram levadas ao dito parcelamento, ao revés do quanto alegado pela autuada. A retromencionada manifestação do Sr. FR autuante é de clareza solar,
razão pela qual, uma vez mais, trago a mesma à colação, espancando qualquer dúvida sobre a matéria levada ao parcelamento e aquela descrita na peça vestibular. A conferir. Cito aqui todo o relato do agente fiscal. Destaco os termos da conclusão constante do item 22 de tal manifestação e com ele faço coro. Eu vou ler. Após a recomposição de sua escrita com aproveitamento dos créditos e debitado o ICMS na forma do regime normal de apuração, RPA, o contribuinte apurou o saldo devedor em diversos meses no ano de 2016, que foram objeto de parcelamento do imposto. Portanto, o acordo de parcelamento se referiu somente aos valores devidos sobre as notas fiscais emitidas e não sobre as receitas omitidas constantes nesse trabalho. Argumentos, pois, afastados. Passo a análise do mérito propriamente dito. As folhas 1168 de seu recurso ordinário, a recorrente aduz a impossibilidade da constituição do crédito tributário, subitem 3.1, combatendo em suma a técnica de apuração denominada levantamento fiscal, prevista no artigo 509 do regulamento, por entender em caso se tratarem de apurações, aspas, de ordem unilateral, partidas, aspas, de presunções formuladas pelos auditores fiscais. Adiante, desta vez, junto ao subitem 3.2, a tônica de sua insurgência se dá uma vez mais contra a sistemática do levantamento fiscal e a decisão do órgão julgador, notadamente a conclusão constatada de seus itens 35 e 36. Com a devida vênia, entendo que os argumentos manejados não merecem prosperar. Rendendo todas as loas ao bem elaborado parecer da representação fiscal, constado das folhas 11 e 8 e 9, dele extrai o teor dos itens 37 a 39, os quais aqui copio. Eu vou ler. Assim, identificada a omissão do registro dos pagamentos nas compras nos registros contábeis realizados por meio das notas fiscais no montante de 1.500.000 e pouco no ano de 2016, presume-se, então, que foram utilizados para pagamento dessas aquisições recursos mantidos à margem da contabilidade, os quais tiveram origem em operações de vendas tributadas pelo ICMS, conforme as cédulas de ajuste, ficha de identificação de ajuste, ficha de ajuste de grupo, de contas de balanço de trabalho e apuração do imposto, de folhas 10 a 15, nos termos do artigo 509A do regulamento. Posto isso, o presente aí foi lavrado para reclamar o ICMS no montante de 285.000 e pouco, calculado conforme os documentos das folhas 10 e 15, além de juros e multa em razão da presunção de omissão de receitas no ano de 2016. Constatação da existência de operações de saída de mercadoria tributadas omitidas ao fisco e de falta de escrituração de pagamentos efetuados permite concluir que o autuado se valeu de recursos não contabilizados pelos respectivos dispêndios financeiros, ou seja, se valeu de receita omitida. A despeito do reconhecido esforço argumentativo do ilustre patrono da recorrente, para mim restou claro não existir coincidência entre os valores parcelados pela autuada, escriturados e relançados ao fisco através da retificação da escrita contábil promovida pela própria contribuinte e aqueles referidos na acusação inicial. Deste modo, não fosse, deveria a contribuinte comprovar a não ocorrência dos fatos geradores ou o pagamento do imposto cobrado, nos moldes da própria disciplina do citado artigo 529A do regulamento. Do que constato nos autos, assim não ocorreu, como bem observado pela representação fiscal junto aos itens 29, 32, 39 e 40 de seu parecer. Argumentos, pois, afastados. Já no que respeita à decisão, entendo que os citados itens 35 e 36 são claros e conclusivos quanto aos procedimentos feitos pelo contribuinte. Eu cito esses itens. Do quanto encontro nos autos, não merece acolhido o argumento de que, aspas, as referidas acusações não passam de ilações construídas a partir de eventos presumidos e totalmente desprovidos de qualquer comprovação, fecho aspas, o qual se constitui de juízo de valor, perdendo relevância frente à legalidade encontrada no procedimento realizado pela FR autuante, diga-se, escorado pelo ordenamento vigente. Uma vez mais, caberia ao contribuinte, de um lado, comprovar a inexistência do fato gerador apontado pelo fisco e, de outro, igualmente comprovar o pagamento dos impostos devidos. Não se desincumbindo do seu mistério a contento, não há que se falar em ilações ou pretensa diferença apurada pela administração tributária paulista. De igual sorte, não se constatou ter a fiscalização, aspas, extrapolado os limites das técnicas presuntivas, ao utilizar-se do meio do levantamento fiscal com fundamento no artigo 529, incisos 5 e 7 do regulamento, como assim afirmou a recorrente sua derradeira argumentação trazida às folhas 11, 7 e 4. Prossigo. Pleiteia a recorrente junto ao subitem 3.3 de sua peça recursal a conversão do julgamento em diligência, entre aspas, a fim de se oportunizar à recorrente uma correta e aferida análise sobre as suas contas contábeis, o que consubstanciará na inconsistência do auto de infração e reforma da decisão, fecho aspas. Da análise dos presentes autos, entendo que a causa está mais do que madura para ser julgada,
reputando sido trazidos a esse expediente administrativo todos os elementos de prova necessários à perfeita compreensão dos fatos descritos na exordial. De um lado, ante a completude do corpo probatório existente nos autos, e de outro, frente à inexistência de fato superveniente, relevante que justifique a conversão de julgamento em diligência, entendo por despiciente o pedido da recorrente, respeitando o entendimento em sentido contrário, se assim deliberado por meus pares. Não menos importante, apresenta junto aos itens 3.4, 3.41, 3.5 e 3.51 de seu recurso ordinário em caráter subsidiário, argumentos apresentados junto aos seguintes tópicos, quais sejam: 1. Incidência de juros pela taxa Selic. 2. Impossibilidade de correção da base de multa. 3. Abusividade da multa. E, finalmente, 4. Necessária aplicação do artigo 527 do regulamento. 527-A. De trás para frente. Quanto a este último tópico, com a devida vênia, entendo por equivocada a conclusão acerca da aplicabilidade da relevação da multa com esteio na retromencionada lei. Isso porque, a despeito do afirmado pela recorrente, o campo 2 do DDF de folhas 4 se mostra inequívoco quanto à existência de falta de pagamento de tributo junto ao único item do AIM. Desta feita, o próprio destaque feito pelo autuado ao citar o trecho do mencionado 527-A atenta contra seus próprios interesses, eis que exige para sua aplicação a inexistência de falta de pagamento de tributo, que não ocorre no presente caso. Ausente o principal requisito para a aplicação do dispositivo suscitado, não há outra possibilidade senão serem afastados tais argumentos. Em relação à alegada confiscatoriedade das multas aplicadas nos moldes verificados no presente AIM, eu cito aqui a teoria do stare decisis, cito aqui artigo 927 do novo CPC, incisos 1 e 3º, mas coloco aqui: todavia, em concreto, entendo que o valor das multas aplicadas no caso vertente decorre do que está expressamente determinado na legislação, cabendo ao FR ou mesmo a esse julgador perquirir se esse percentual é exacerbado ou não. No caso em tela, confirmada a existência da infração, a FR autuante prestou a aplicação da penalidade prevista em lei, cito o artigo 28 da legislação contenciosa paulista, me sendo impedido a afastar lei válida, vigente e eficaz. Nesta feita, entendo que as multas devam ser mantidas, ainda que conceitualmente eu me sensibilize com o caráter exacerbado referido pelo contribuinte. Não há que se falar em aplicação do 527-A, cito novamente o DDF de folhas 4. Há de argumentando, tome prestadas as percussientes ponderações trazidas junto ao item 57 do parecer da representação fiscal, a quem desde já rendo minhas homenagens. Então está aqui, eu vou ler. Quanto à redução da multa, cabe à autoridade fiscal julgadora reduzir ou relevar multas aplicadas, desde que a infração tenha sido praticada sem dolo, fraude e simulação, não se falou sobre isso, e não implique falta de pagamento de tributo. Devendo ser levados em consideração também o porte econômico e antecedentes fiscais do contribuinte. Além de estar sendo cobrado imposto em todos os itens do AIM, o autuado nada trouxe quanto ao seu porte econômico, indicando eventual impossibilidade de arcar com o crédito tributário constituído, também nada se verificando em relação aos seus bons antecedentes fiscais. Já em relação à atualização à base de cálculo da multa, dito que o fundamento legal para a atualização da base de cálculo é o artigo 85, parágrafo 9, da Lei 6374 de 89, dispositivo que se encontra válido, vigente e eficaz. Está feita a aplicação do artigo 96 da lei sobre os valores das multas, se dá a fim de que seja cumprido determinado no artigo 85 do mesmo diploma legal. A incidência dos percentuais previstos naquele artigo, observada a contagem do parágrafo 4º do artigo 565 do regulamento, apenas atualiza o valor básico da obrigação. Cito o artigo 85. Como disposto pelo legislador, a atualização do valor básico para cálculo da multa e juros moratórios, esses incidentes sobre a multa a partir do segundo mês subsequente ao da lavratura do auto de infração não se confundem. Isto é, possuem naturezas distintas, conquanto utilizem a taxa prevista no mesmo dispositivo. Já estou terminando. Não bastasse a controvérsia em torno da atualização de base de cálculo, restou de vez encerrada com a expedição da súmula TIT 13 de 2018, que assim dispõe: é legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374 de 89. Por último, quanto à taxa de juros, mesmo diante dos argumentos manejados pela autuada, verifico aplicável a súmula 10 de 2017, que foi revisada pelo TIT em 9/6 de 2022, passou a ter a seguinte redação: juros de mola aplicáveis ao montante do imposto e multas exigidos em autos de infração estão limitados à Selic, incidente na cobrança de tributos federais. Ante a realidade fática encontrada nos autos, julgo correto o trabalho fiscal, devendo a acusação do presente AIM ser mantida nos exatos termos de sua lavratura. Diante do exposto de tudo quanto dos autos se verifica, conheço do recurso ordinário aviado para dar-lhe parcial provimento, o fim único e exclusivo de ser aplicada a súmula 10 deste egrégio TIT, para limitar os juros incidentes no crédito tributário lançado no AIM à taxa Selic, incidente nos tributos federais. É como voto, presidente.
Obrigado, doutor Argos. Doutor Zúlio, o senhor está com a mão levantada? Levantei a mão. Olha, pode ser que eu tenha perdido, apesar que eu revi, mas eu vou perguntar ao doutor Argos. Me pareceu, e eu vou também no recurso ordinário, que a ilustre patrona reclamou quanto à alíquota aplicada de 18%. É isso, doutora? Quando eu vou à defesa, me parece que esse argumento está um pouquinho mais claro. Quando eu vou ao recurso às folhas 11 e 72, eu fiquei na dúvida. E aí eu só pergunto antes de fazer qualquer ponderação, eu não lembro de ter ouvido do doutor Argos o exame da questão dos 18%. Vamos lá, doutor Zuli. Como de costume, e delimitada a matéria a ser por mim apreciada, eu entendo que esta matéria se adstringe ao recurso ordinário. É verdade que este tema foi tratado em sede de defesa? É verdade. É verdade que em sede de recurso ordinário isso foi discutido? Não, não é verdade. Então, por uma questão de delimitação da matéria que foi devolvida à nossa Câmara, né, enquanto segundo grau, se assim puder ser dito, de exame, eu me adstringi exatamente aos termos do recurso, quando sempre cito quais são os itens, os subitens, qual foi a matéria versada às folhas tais e quais, e efetivamente, não sei se por um descuido ou por uma estratégia da própria defesa, não se tratou desta questão no recurso ordinário. Razão pela qual eu não apreciei e não o faria, sob pena de estar falando mais do que aquilo que foi trazido ao meu conhecimento e ao conhecimento de todos. Portanto, é a minha justificativa, salvo o entendimento dos colegas em sentido contrário. Mas eu me adstringi aqui aos termos do recurso. Nessas folhas 11 e 72 que eu me referi, tem um trechinho que realmente, quando eu leio, quando eu vou a esse trecho, eu fiquei com ponto de interrogação, porque efetivamente me parece que, ou maliciosamente ou não, tá? Eu vou ler para que se possa considerar. Tendo sido realizada a retificação dos documentos, então ela estava abrindo o parágrafo como retificação de documentos. A recorrente apurou o imposto devido, o que nós vimos, o doutor Argos está absolutamente certo, efetivamente não é aquele valor exigido em levantamento fiscal, perfeito, ela simplesmente retificou os seus valores das entradas. A recorrente apurou o imposto devido e procedeu ao seu parcelamento, de modo que tal apuração considerou a natureza das operações, razão pela qual o montante de parcelagem registrou abaixo do alegado pelo fisco, o qual indevidamente aplicou a alíquota de 18% sobre diversos produtos que gozam de alíquota reduzida. E aí ela fala, conforme se pode verificar abaixo, Anderson não sei o quê, alíquota, tal, voltímetro, 12%, fonte, 12%. E, aliás, na defesa, ela traz não, está aqui embaixo, cabos, 12%, Rivolt, 12%. Ocorre que referendas não passam de ilações. Aí ela vai e prossegue. Então, o único trecho que eu vejo que faz referência exatamente à questão da alíquota, que aqui ela afirmou em sustentação oral que seria indevida essa alíquota, e sim uma outra alíquota, tá? É nesse trechinho das folhas 1172. E aí ela fala, no seu pedido, seja regularmente processado, conversão em julgamento, afastamento das acusações, pugna pelo regulamento da nulidade, por derradeiro que nenhuma dessas linhas de seu pedido, nenhuma das hipóteses delineadas nos pedidos anteriores sejam acatadas e pugna pela sustentação oral e ponto. Então, exato. Se eu considerar isso, que realmente eu não vejo que ela tenha sido pontual, objetiva, ao dizer, olha, a alíquota está errada. Embora, tecnicamente, pelo 509, não está errada,
porque ele fala a maior alíquota, se entendendo que a maior alíquota é a de 18%, não de 25%, que é uma alíquota excepcional. Então, se a maior alíquota não é de 12, não é de 8, não é de 7, não é nenhuma outra, é a maior alíquota. Por quê? Porque levantamento fiscal eu não consigo identificar com perfeição quais as mercadorias, e elas são submetidas ou não a qual alíquota. Então, o legislador preferiu falar maior alíquota, que é a de 18%. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou me curvar a posição pela dúvida que eu tive na leitura do Dr. Argos e vou dizer que não há falta de exame desse item. Agora, eu não sei como é que ele se posiciona. Eu não vou fazer preferência para dizer não há esse argumento, ok? Então, doutor Zulli, eu comecei antes mesmo da leitura do voto, comecei uma brevíssima introdução dizendo que a primeira leitura do processo me fazia entender pela correção dos argumentos manejados pelo contribuinte. Não, peraí, tem problema de pagamento, tem problema de alíquota, já parcelou, já... E aí, ao me deparar com todo o corpo probante aqui dos autos, a minha conclusão é outra, e mais ainda que me sensibilizasse pelos argumentos relacionados às alíquotas, estes argumentos, eu estou insistindo aqui, esses argumentos não foram trazidos em sede de recurso. Portanto, eu não posso nem acatá-los, nem repeli-los. Eu simplesmente não posso sequer conhecê-los, porque não foram trazidos em sede de recurso. Assim, digo com convicção. Eu tive a dúvida quando eu li. Realmente, eu acho que a colocação no recurso às 11h72 é falaciosa, tá? E eu vou lhe acompanhar nesse sentido. Não quero falar nada dos 18%, porque ele não foi o objetivo a ser efetuado. Perfeito? Espero que, se houver recurso, espero também que conscientemente a parte veja como foi feito, né, o seu RO, efetivamente, aquele que analisar bem pondere essa questão que, efetivamente, não houve esse argumento de forma objetiva. Eu vou lhe acompanhar, é assim que eu vou votar. Eu vou acompanhar também, porque a gente lendo o recurso não foi colocado, né, para discussão. Aí tem o problema de extra, né, de a gente julgar lendo que... Sim. E aí vai dar uma notificação pela Fazenda, vai dar uma nulidade. Muito fácil para a Fazenda dizer que a decisão foi extra petita, porque não há uma linha sequer sobre o tema no recurso. Então, acho que nós estamos impedidos mesmo. Ainda que na defesa tenha alguma menção, né? Mas se não foi objeto de recurso, aí fica difícil. Eu vou acompanhar também. Doutor Flávio? Acompanho também. Doutor Tony? Alguma observação? Não tenho nenhuma observação, senhora presidente. Obrigado. Eu vou encerrar os debates. Verificar quórum. Iniciar votação. Por unanimidade de votos, nos termos do voto do relator, recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. Obrigada, doutora. Tenha um bom dia. Vamos passar para o próximo. Próximo processo número 414-3473, Noroeste, distribuidora de combustíveis, Eireles, da relatoria do doutor Flávio. Não há patrono presente. Não temos ninguém presente. Então, eu vou só abrir o... Eu vou colocar Já lhe dou a palavra, doutor Flávio, só registrar aqui a sustentação. A palavra é sua, doutor Flávio.
Tá fechado o microfone, então, Flávio. Vou colocar aqui no sistema, primeiramente, o voto e a ementa, mas só para quem está nos acompanhando entender, são duas acusações de falta de pagamento de imposto, uma das operações próprias e outra da substituição tributária. O cara destacou o imposto, mas quando ele fez as AFDs, ele destacou o imposto na nota, o imposto não está nas AFDs. As AFDs está como se fosse no tributado. Então é disso que a gente vai falar. Eu vou agora colocar no sistema. Vamos lá. Um voto longo, esse aqui. Parece. Parece que eu poderia. Não parece. Problemas aqui, mas já estou resolvendo. Agora sim. Quando o doutor Flávio coloca o voto, é interessante, conseguir, eu tenho um pedido de retificação de julgado contra a da primeira instância, mas não foi admitido, tá? Eu coloquei no relatório, Júlio. Ele não foi admitido porque ele não... Eles explicam lá, na verdade, ele só queria rediscutir as mesmas questões da defesa. Deixa eu passar para o voto, já direto. Tinha essa questão do relatório, mas eu acho que o Zuri já falou. Voto. Preliminares. Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da decisão monocrática com base que não restou suficientemente instalado o contraditório em relação às provas apresentadas nos anexos 1, 2 e 3. O contraditório se estabeleceu plenamente nesse processo administrativo tributário. A autuada teve a oportunidade de falar sobre os anexos 1, 2 e 3 e contestar as formas pelas quais o fisco calculou o tributo devido e o fez com galhardia, tendo-se estabelecido o contraditório no presente processo. O fato desses argumentos não terem convencido o julgador monocrático não torna nula a autuação. Também não houve na decisão monocrática qualquer falta de análise de provas. Os elementos provantes trazidos pelo fisco e pelo contribuinte, e pelo contribuinte foram minuciosamente analisados, não constituindo nulidade de maior peso que tem os elementos apresentados pelo fisco. Se vocês verem, observação, se vocês verem a decisão monocrática, ela é super detalhada. De cada coisinha eles falam, eles grifam. A decisão está farta e minuciosamente fundamentada, e se às vezes não se refere a algum argumento da parte, é porque este foi superado ou sua refutação está contida na fundamentação.
O referendo da Comissão de Controle de Qualidade do AIM, previsto na Portaria 115 de 2014, é documento interno, que não tem o condão de gerar direitos e obrigações para o fisco e para o contribuinte. O artigo 34 da Lei 13.457 de 2009 não prevê tal documento como essencial para a validade do AIM. Não pode prosperar a alegação do contribuinte que haveria ausência de informações nas OSF, violando o artigo 491 da Lei Complementar 939 de 2003. Estabelece o artigo 9º da Lei Complementar 939 de 2003. Eu transcrevo o artigo 9º, mas basicamente o artigo 9º, ele diz que em 48 horas, se as informações não estão completas na OSF, tem que ter todas as informações para o contribuinte. Os documentos, as folhas 15.980 e 15.981, comprovam que os requisitos previstos no Código de Defesa do Contribuinte foram plenamente atendidos, sendo certo que a especificação dos trabalhos a serem desenvolvidos foi realizada por meio da notificação fiscal 15.982, explicando, eles não estão fazendo uma devassa no contribuinte, está lá, tudo certinho, tudo no SF, quem é o FR, o que está sendo feito. Destarte, não houve qualquer violação do artigo 491 ou de qualquer outro do Código de Defesa do Contribuinte. Também não assiste razão autuada quando alega nulidade da autuação por não lhe ter sido dada oportunidade de se autorregularizar conforme preconiza o programa nos conformes. O artigo 14 da Lei Complementar 1320/208 assim dispõe. Eu pego e cito o artigo 14 e grifo. A critério da Secretaria da Fazenda, o contribuinte poderá ser notificado sobre a constatação de indício de irregularidade, hipótese que ficará a salvo das penalidades previstas no artigo 85 da Lei 6374, de 1º de março de 89, desde que se examine a irregularidade no prazo de cargo. Assim sendo, a oportunidade de autorregularização é uma faculdade da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, não havendo um direito subjetivo à autorregularização como pré-requisito para a autuação. Também não constitui cerceamento de defesa o AIM só conter algumas das notas fiscais regulares, pois como essas são documentos de emissão da autuada, ela tem acesso via certificação digital a todas as notas citadas. Das notas que ele destacou em imposto, não tem todas no AIM, mas ele tem quais são as notas, são do contribuinte, e o contribuinte tem todas. Mérito. A recorrente alega que, apesar do fisco ter constatado irregularidades nas operações de saída, o trabalho deveria ter sido concluído pela cobrança da diferença do imposto apenas nas saídas, sem compensar o imposto que deixou de ser creditado na entrada, resultando em crédito tributário distante do montante real tributário. Isso violaria o artigo 112 do Código Tributário Nacional, pois teriam sido desconsideradas circunstâncias materiais do fato. Não podemos acolher essa alegação da recorrente, vez que ela confessa ter praticado as irregularidades. Inverte. Considerando a totalidade do trabalho fiscal realizado, em especial este item 1, que trata da falta de pagamento de ICMS na saída, tendo sido o ICMS corretamente destacado nos documentos, porém não levado a débito no registro das saídas, em razão do erro da classificação da operação indicada no livro fiscal, procedemos uma auditoria interna nos lançamentos fiscais da empresa. Constatamos haver uma quantidade significativa de operações, um erro de parametrização na escrituração dos documentos, sendo que os combustíveis movimentados em uma das bases utilizadas foram escrituradas como remessa e retorno de armazenagem ao invés de compra e venda de mercadorias. Os próprios valores utilizados como base de cálculo são os próprios valores destacados das notas fiscais e que não aparecem nas FDs. Portanto, não há que se considerar o imposto que não foi considerado na entrada como quer o contribuinte. Não há valores dissociados da realidade, porque neste AIM, os valores que foram destacados nas notas fiscais e não foram escriturados na FD compõem a base tributária. Ademais, se eventualmente existiram operações de entrada nas quais o contribuinte tinha direito ao crédito, porém deixou de lançá-las, ele poderia ter realizado o procedimento previsto no regulamento para fazer tal retificação, sem prejuízo algum da cobrança do ICMS devido na saída, por meio de lançamentos de ofício deste AIM, como observa a de representação fiscal em seu parecer.
Também não se aplica aqui o artigo 112 do CTN, pois no presente caso não há dúvida sobre a infração. Não há necessidade de aplicarmos levantamento fiscal nos termos do artigo 509 do RICMES. No presente caso, não há necessidade de se presumir o fato tributável, se o próprio contribuinte destacou o imposto nas notas fiscais. Em relação ao item 2, não há erro de acusação alegado. Explico. O artigo 418-C do Regulamento CMS, Decreto 45.490, abaixo apresentado, prescreve que o distribuidor credenciado de combustível situado em território paulista deverá, na condição de substituto tributário, conforme inciso 1 do artigo 418, cumprir as obrigações tributárias, principal e acessória no tocante às operações próprias, pelo sistema de débito e crédito, e operações subsequentes, observando as normas comuns previstas na legislação, inclusive as relativas ao regime jurídico de substituição tributária. Vejamos, 418C. Cito 418C e grifo. Cumprir as obrigações tributárias principais e acessórias no tocante às operações próprias pelo sistema de débito e crédito e operações subsequentes observadas as normas comuns previstas na legislação, inclusive as relativas ao regime de substituição tributária. A empresa diz que nas operações por substituição tributária o imposto deveria ter sido recolhido na entrada e não na saída. Porém, isso é aplicável para o caso de combustíveis adquiridos fora do estado de São Paulo. Quando o combustível é adquirido no estado de São Paulo, o imposto deve ser recolhido na saída, portanto, sem razão autuada quando a nulidade do item 2 por erro de acusação. Também não podem prosperar as afirmações do contribuinte quanto à fixação da base de cálculo da retenção antecipada do imposto por meio de pauta única de valor, pois estão de acordo com a legislação específica para o setor. Não cabe ao autuado escolher um método de fixação da base de cálculo. A existência de saldo credor no estado de São Paulo não é obstáculo para que se autue a autuada, até porque as infrações aqui são de falta de pagamento de imposto. Em relação à atualização do valor da multa, está válida a vigente fiscais, a súmula 13 deste tribunal, que admite atualização como procedida neste AINC. O princípio do não confisco aplica-se aos tributos e não às multas, que não têm natureza tributária. Mesmo que assim não fosse, não pode o julgador na esfera administrativa negar vigência à multa prevista em lei com base em princípios constitucionais, principalmente após a promulgação da Lei 13.407 de 2009. Não reduzo nem relevo qualquer multa, porque ambas as infrações implicam falta de pagamento de imposto, faltando o pressuposto objetivo de aplicação do artigo 527-A do RIC. Por tudo que foi dito, conheço e nego o provimento ao recurso ordinário. É assim que eu voto. Ok, doutor Flávio, alguém tem algum apontamento? Não, presidente, apenas a pergunta, mas eu acho que eu já sei a resposta. Se os combustíveis adquiridos assim o foram somente no estado de São Paulo. Sim. Se não há aqui no Presente Alto combustível adquirido fora do estado. Não, e eu acho que nem ele alega que é fora do estado. Na verdade, ele não alega, mas ele quer fazer crer que deveria se aplicar a sistemática como se fora do estado fosse. Isso, do 418, lá do... Entendeu? Ele usa outra Entendi. sistemática para ficar no lá o item 2. Entendi, absolutamente descartável o argumento. Né? Não, é experiente. O cara tá... Eu acho que não tem muito o que fazer aqui, não. Não, porque se fosse, caberia aqui, poderia caber uma outra interpretação. Espera um pouquinho. No mínimo, os valores estão errados, porque se aplicou assim ou assado. Mas, se utilizar deste argumento, querendo a sistemática de aplicação de tributação, como se viesse o combustível de outros estados, coisa que não aconteceu, desculpe, absolutamente impróprio aqui a tentativa, o argumento. Portanto, é um jus esperneandi aí. Eu vou acompanhar o doutor Flávio. Doutor Zúlio, alguma observação? Acho que se eu consertar a emenda, volta para mim que eu preciso consertar a emenda. Eu fiz, ficou feio aqui. Temos desculpa, presidente, e pergunto para o Nascimbem, ou mesmo para o doutor Tony, temos aqui algum ponto relacionado à Selic? Não.
Não, porque não há fato gerador anterior a novembro de 2017. Né? Então, ele já falou. É 2021. Já está habilitado, doutor. Claro. Eu vou mudar aqui, né? Mas assim, e ele também ele fala da atualização do valor básico da multa, né? Puta, não entrei ainda. Está habilitado para você entrar lá no editar relato. Estou ruim. Eu era ruim de informática, mas agora eu estou muito pior. Parece que eu estou piorando, que eu estou regredindo em vez de estar progredindo. Coisa horrível. É a idade. Eu ia falar isso, mas eu fiquei quieto, doutor Zúlio. Eu pensei exatamente a mesma coisa. É mais novo que eu falo, tudo bem, olha, mas os me falar isso é sacanagem. Vou botar aqui, agora eu consertei aqui. Salvar e fechar. Está consertado. Está menos ruimzinho. Eu fiquei com medo desse voto no começo, porque no começo também, que nem o Alisson, tinha coisas que eu achava que o contribuinte tinha razão, mas depois, quando você vai ver mesmo as provas, as coisas, você vê que ele não tem razão. Não, e veja, é só um comentário absolutamente obter dictum, né? Esse auto é um auto de mais de 500 milhões de reais. E se você efetivamente tivesse razão na sua argumentação, você brigaria até o último segundo. Viria alguém aqui fazer sustentação oral, né? Com provas robustas, com contra-argumentos, com a participação do advogado em sede de sustentação oral e por aí vai, né? Inclusive na manutenção desses argumentos, por exemplo, de aplicação dessa ou daquela sistemática, né? De ST e por aí vai. Então, assim, a realidade se impõe e vai aqui em desfavor ao interesse do contribuinte. Eu vou encerrar os debates, então. Verificação de quórum. Iniciar a votação. Por votação unânime, nos termos do voto do relator, recurso ordinário conhecido e não provido. Vamos para o último processo da pauta. Processo 4144152, transportadora Transciri Limitada, da relatoria do Dr. Rafael Zúlio Neto. Não temos patrono presente, eu só vou registrar a ausência. Dr. Zúlio, a palavra é sua. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui no Dr. Argos, eu faço questão de ler vírgula por vírgula do meu voto até o final. Não, como é a última sessão. Faz um resumo, mas não são 60 páginas, né? Não. Então, poucas, parcas, 45 páginas. Pode resumir, por favor. É algo, assim, muito difícil de ser analisado. Então, eu sei que vai ter pedido de vista, né? Então, tá? O doutor Tony parece estar meio assustado. Vocês me permitam, eu leio a ementa. Aí vocês decidam o que fazer. Crédito indevido, escrituração... Vocês conhecem meu voto já há muito tempo. Eu já votei mais de 35 processos idênticos. E eu tenho um parecer muito grande sobre isso também. Eu transcrevi boa parte desse parecer. Crédito indevido, escrituração de lançamentos a crédito de imposto baseados em precatórios judiciais e hipóteses não previstas pela legislação. Afastadas as alegações de falta de fundamentação legal, correta a tipificação da infringência, não aplicação do princípio do não confisco, afastadas as alegações de impossibilidade de cobrança de juros de mora sobre a multa, juros de autorização de base de cálculo com base na Lei 13918, súmula 10/2017 e súmula 13,
18, negando o provimento da interessada de sobrestamento do presente processo para que se aguarde o julgamento final do tema 111, que trata da aplicabilidade de imediato do artigo 78 do parágrafo 2º da ADCT para fins de compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar e que está em curso perante o Supremo Tribunal Federal. Julgada procedente a aplicação crédito tributário mantido em primeira instância, interposto recurso na aplicabilidade da súmula 10 reformada em razão dos períodos dos créditos. Então, é precatório alimentar, tá? Eu acho que até para não gerar mais discussão, para que se aguarde, tá? Efetivamente, eu estou analisando o processo, tá? E efetivamente é precatório alimentar, não tem como, o precatório não dá direito a crédito, no meu sentir. Então, é assim que eu voto, não tem muito sentido ler todo o voto, mas se vocês quiserem, eu posso ler. Ok? Precisa ler, não, Zuli. Não, tem certeza? Doutor Zuli, a única questão que me deixa muito intrigado com relação a precatório, eu digo isso até porque eu já enfrentei aqui, salvo engano, 2 casos desse tema, é o seguinte: o contribuinte ele pede sobrestamento do feito, feito este que se encontra no Supremo. Ok, isso é uma situação. A outra situação é o contribuinte pede o sobrestamento do feito, mas também ajuizou a ação. Não tem ação. Justamente para discutir. Neste caso, não há ação, porque nos casos de ação, para se evitar um descompasso entre a esfera administrativa e a judicial, a minha posição pessoal, vencida ou não, é sempre pela conversão do julgamento em diligência para a Procuradoria da Fazenda, no caso aqui, Procuradoria do Estado, para que se pronuncie sobre o atual estágio da ação e sobre os reflexos do que pode vir a ser decidido pelo Supremo, tanto na ação quanto no aí em discussão. Sim. Não há a existência, ou pelo menos a informação de ajuizamento de nada, né? Não havendo, eu te acompanho. Se houvesse, e no caso de haver, como eu disse, eu já enfrentei aí 2 casos, no caso de haver ação judicial, a minha posição explícita já é essa. Não, peraí, então vamos ouvir a Procuradoria, porque eu poderia entrar no sistema do TJ, como advogado que somos, ver exatamente a coisa, mas eu estou trazendo informação nova e eu não sou a pessoa mais apta a fazer isso. Então, nesses casos, eu sempre proponho a conversão para a Procuradoria. Não existindo, eu te acompanho, porque também, nesse instante legislativo, entendo que não dá. Não pode... Eu não sou o Supremo, portanto... Eu vou te acompanhar também, eu também acompanho. Por falta de fundamento legal. Por outro lado, eu coloco aqui um por fim. Tese, né? Tese, esquece. Eu coloco um por fim. Ainda cabe destacar que vejo por não... eu me enrolei tudo. Ainda cabe destacar que vejo não ser, eu coloquei um ver aqui, não seja o caso não demonstrado pelo contribuinte ter interposto a ação para discutir a matéria, assim não acolho o pedido da interessada de sobrestamento do presente processo administrativo para que se aguarde o final do tema 111, de que trata a aplicabilidade imediata do artigo 78, parágrafo 2º do ACDC, para fins de compensação do zero tributário, como precatórios de natureza liminar, em que está em curso perante o Supremo. Então, eu digo, não há ação, não tem como. Eu só vou mudar o ser aqui, que eu coloquei um V. E mesmo se fosse cabível, eu não vejo como nós determinarmos o sobrestamento. Provavelmente teria que ir para a Procuradoria volta para a gente manda para a presidência e a presidência sobresta, né? Acho que não temos essa competência de sobrestar o processo. Então, teria concomitância. E aí ficaria mantido por concomitância. Eu acho que não dá para sobrestar, não, também. Eu também acho que não. Antes de Ou pelo menos não vejo como competente a Câmara para fazer isso. Não.
Antes de existir a concomitância, tinha gente que sobrestava para não dar decisão incompatível com a judiciária. Mas depois da concomitância... Não tem como. Se tem ação dele, é mantido por concomitância. Se não tem... Esse é um tema aí, tipo daqueles já batidos, né? Sim. O cara vai lá com o precatório na ponta grave. Dependendo do estágio da ação dele, né? Que não adianta ele dizer que tem ação e a ação perdeu. E a ação perdeu. É pior ainda. Concomitância de nada, né? Você perdeu, chefe. Então, por isso, a precaução de sempre ver em que estágio se encontra a ação, que muitas vezes é ajuizado, inclusive, eu já me deparei com casos assim, em esfera federal. O que não é um problema, ele está alegando se ele pode, arguindo, se ele pode usar os precatórios por pagamento de tributo e compensar, e por aí vai. Até assim, é prudente ouvir a Procuradoria. Né? Qualquer ação que a gente pudesse tomar, efetivamente, nós precisaríamos ouvir a Procuradoria, até para exatamente saber isso, porque se ele perdeu, é a perda de objeto daquela ação. Sem dúvida. Entendeu? Então, nós não poderíamos... Olha, a única coisa que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu não sei... mas isso daqui ficou mais ou menos. Quando eu uso o Google, tá? Eu não consigo registrar a ementa no nosso sistema. Então, eu estou registrando ela. Vamos ver se ficou perfeito. Tem que ser o Chrome, né? Então, eu uso o Chrome? Não, tem que ser o Explorer ou o Edge. O Edge, até pouco tempo atrás, também não permitia, mas eles fizeram algumas mudanças no sistema e está permitindo. Ele está salvando aqui. Curiosamente, Zuli, você que gosta de tecnologia, quando o meu computador eu acesso o Chrome, ele abre o Edge já. E aí o sistema aqui já abre pelo Edge, e eu não tenho mais problema. Não, é que eles fizeram um gatilho para isso. Bolinha, conhecido integralmente, não provido. Eu vou dizer que é um prazer de estar julgando o último processo do ano. Ele já está registrado. Tá? Muito bem. Mais uma vez um prazer ter negado o provimento ao recurso. Estou brincando. Eu vou encerrar os debates, então, gente. Podemos encerrar, então. Verificar quórum. Problemas mentais. Quórum. Vamos verificar quórum. Agora... Aqui está tudo bonitinho. Tá andando. Iniciar a votação. Por votação unânime, recurso parcialmente conhecido, não provido nos termos do voto do relator. Desculpa, só a pergunta, por que parcialmente conhecido? Onde está parcialmente? Pelo menos o registro conhecido como parcialmente. É isso mesmo? Não, então eu errei, pera um pouquinho só. Não, não há questões. É gozado, eu apertei a bolinha do conhecido. Vamos voltar. Vocês sabem que ontem eu fiz Câmara Superior e teve um debate que durou 1 hora sobre justamente este equívoco encontrado em uma das câmaras. Registrou-se de uma maneira diversa daquilo que foi o resultado do recurso, né? E se a Câmara Superior poderia corrigir isso, vamos dizer, de ofício ou não, ao final, ainda que discorde ou concorde, decidiu-se que deve voltar para a Câmara Ordinária para corrigir apenas essa bolinha que o Zuli apertou de uma maneira não vista. Mas eu apertei certo, conhecido integralmente. Aqui, quer dizer, me mostra. Então, eu acho que ele pulou. Contra a celeridade, é um erro meramente formal. Está corrigida. Vamos Voltamos, lá. Conhecido então. integralmente. Se ele pulou
Outro dia eu também estava fazendo uma outra coisa aqui no sistema e ele pulou exatamente para a linha de baixo, não sei por quê. Pois é. É porque você Então, tá provavelmente corrigido aqui, a gente evita isso. e usou o scroll do mouse. Daí ele pula. Você Iniciar fez a a votação. seleção e usou o scroll do mouse, e ele pula. Então, evitando aí esse tipo Pode de ser. ida e volta, está corrigido aqui, está ótimo. 1 hora de discussão. Se era um erro formal, se era a nulidade da decisão, do julgamento, se voltava, se deferia de ofício. Olha, foi terrível. Mas toda sorte consertamos aqui. Recurso conhecido, não provido nos termos do Não voto provido. do relator. E assim julgamos o último processo de 2022 e encerramos a nossa sessão da 4ª Câmara do dia 14 de dezembro de 2022. Jailson, você pode, por favor, encerrar a gravação?